Ele atua no choque, atua na diurese, é liberado pelo sistema nervoso central e tem até uma relação íntima com o álcool. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a vasopressina, esse importante regulador da homeostase cardiovascular no nosso organismo. Mas antes, deixe um like, se inscreva no canal para apoiar os nossos conteúdos. Sem mais, vamos para o vídeo. A vasopressina, hormônio antidiurético, é um peptídeo composto por apenas 9 aminoácidos e esse peptídeo ele é essencial para a regulação da homeostase cardiovascular, para a manutenção da pressão arterial sistêmica e também para a manutenção e estabilização da euvolemia do paciente, ou seja, ele atua diretamente no sistema cardiovascular e no sistema renal para garantir a homeostase do nosso organismo. Mas antes de falar um pouquinho sobre esses mecanismos e de como é que isso acontece, é importante a gente entender como é que a vasopressina ela é produzida. E ela é produzida aqui, ó, em nosso hipotálamo. Você está apontando para o lugar certo? Muito provavelmente. Mas o nosso hipotálamo ele é o responsável por fazer a síntese desse produto pró-hormônio da vasopressina e em seguida transferir para que ela possa ser armazenada na nossa hipófise posterior ou na neurohipófise. E a partir daí, quando ela recebe um estímulo externo, né, um estímulo, por exemplo, de perda de sangue, ou de diminuição de volemia, ou de alteração de osmolaridade, ela é liberada na corrente sanguínea para fazer os seus efeitos. Então, como já mostrei aqui na figura, né, a gente tem uma hipófise, a gente tem o hipotálamo, que produz a vasopressina, envia para a neurohipófise, em seguida ele é liberado na corrente sanguínea para atuar em nossos vasos e também nos nossos rins. Então, qual o gatilho? O que faz essa vasopressina ser liberada? Então, a gente tem diversos tipos de gatilho. Um deles é a questão do volume. Quanto de sangue a gente tem em nossos vasos, ou seja, o quanto que os nossos vasos eles têm água. Então, quanto mais volume, ou quanto menos volume, os nossos baroreceptores, né, que são os nossos receptores de pressão, vão detectar essa variação e vão produzir ou inibir a vasopressina, a liberação de vasopressina. Mas então, no nosso caso, essa primeira questão ela é relacionada à baixa de volume. A vasopressina ela responde a uma diminuição do volume intravascular. Então, como assim? O paciente perdeu sangue, diminuiu, aumentou a diurese, ou seja, ocorreu uma redução do volume intravascular que pode comprometer a pressão arterial sistêmica ou não, né? Porque a gente também está falando de ritmos fisiológicos. Então, essa diminuição do volume leva a uma ativação de baroreceptores, né? Que são receptores de pressão, e, consequentemente, leva ao estímulo para a síntese e liberação da vasopressina. E outro ponto muito importante que também leva à liberação de vasopressina é a osmolaridade do sangue. Mas então, Jeff, o que é osmolaridade? Bom, a osmolaridade ela tem uma relação direta com a concentração de algo. Quanto mais concentrado algo, mais hiperosmolar essa substância ela vai ser. Por exemplo, o nosso sangue. O nosso sangue ele contém o plasma, né, que basicamente, majoritariamente água e sais, as células, né, o eritrócito, o leucócitos, linfócitos como um todo, células do sistema imunológico, plaqueta, enfim, todas essas células. E a gente tem os nossos eletrólitos que estão lá dissolvidos no plasma, como por exemplo o sódio, potássio, fosfato, todos os nossos sais. Então, quanto mais concentrado, ou seja, quanto mais soluto esse sangue tiver, quanto mais sais ele tiver, mais hiperosmolar o nosso sangue vai estar. E quanto mais hiperosmolar ele fica, mais a gente pode ter algum distúrbio hidroeletrolítico. Enfim, a ideia na real do nosso organismo é manter a nossa homeostase. Ele não pode nem estar hiperosmolar demais e nem hipoosmolar, porque senão a gente vai perder funções básicas das nossas células. Então, a gente sempre tem uma quantidade, uma concentração mínima e máxima de soluto, de sódio, de potássio, de cálcio no sangue para manter a nossa regulação, para manter a homeostase do nosso organismo. Então, o que acontece? Osmolaridade. Quanto maior a osmolaridade, mais concentrado o nosso sangue está.
Quanto mais concentrado mais ele está, mais soluto ele tem. E qual é a única forma que a gente tem de reduzir, ou as duas únicas formas que a gente tem de reduzir a concentração de alguma coisa em líquidos, por exemplo, no nosso sangue? Aumentando a quantidade de solvente, ou seja, aumentando o volume, ou diminuindo ou liberando esses solutos. Bem, a vasopressina ela é conhecida como hormônio antidiurético, né? Porque no finalzinho ali, ele vai fazer reabsorção de água, ele vai devolver água para os vasos. E eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, só para ter ficado claro, né, então a osmolaridade está diretamente relacionada com a concentração. Então, quanto mais hiperosmolar o sangue está, mais ele estimula um receptor extremamente importante em nosso hipotálamo para a liberação da vasopressina. Se a osmolaridade, enfim, cientistas não foram muito criativos, mas o nome do receptor são osmorreceptores, receptores de osmolaridade. E aí esses receptores detectam esse sangue mais hiperosmolar e aí, consequentemente, libera a nossa vasopressina. Então, esses dois mecanismos, eles são essenciais. O primeiro é via osmorreceptor e o segundo via barorreceptor, que são receptores de pressão, receptores relacionados à pressão arterial. A pressão arterial sistêmica e também a pressão do sangue, né? A quantidade de volume que a gente tem dentro do nosso vaso. Então a gente volta, e aí a gente entendendo, né, como é que funciona e como é que funcionou essa liberação de vasopressina, essa sua biossíntese, vamos entender um pouquinho sobre a sua função, o que ela faz, né? Tá, só que antes de falar sobre os mecanismos como um todo, eu gostaria de deixar uma fórmula aqui do lado que a gente tem que sempre estar andando com ela, que é a fórmula da pressão arterial sistêmica, da PA, que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Por que eu sempre deixo essa fórmula? É importante a gente entender onde a vasopressina está atuando. E eu já vou adiantar que ela vai atuar nos dois. Ela atua tanto no débito cardíaco, quanto também na nossa resistência vascular periférica. Só que quando a gente olha para o débito cardíaco ele tem mais duas fórmulas, ele tem mais uma outra fórmula, né? O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca em 1 minuto, ou seja, quanto de volume está sendo injetado de sangue em 1 minuto. E a vasopressina, nesse caso, só vai atuar no volume sistólico e vocês vão entender um pouco mais na frente, apesar de eu já ter dado o spoiler de como é que ela aumenta esse volume sistólico. Tá? Bom, então depois que ela é liberada pela nossa neurohipófise, ela vai cair na corrente sanguínea e vai atuar basicamente em todo o nosso sistema cardiovascular e renal. Ela atua ativando dois receptores. E agora a gente vai conhecer o seu mecanismo de ação. Os dois receptores relacionados com a vasopressina são o V1 e o V2, além também o receptor V3, mas hoje eu vou focar apenas no receptor V1 e V2, que são os mais importantes e estão relacionados tanto com a pressão arterial sistêmica, através da regulação do tônus vascular das nossas artérias e arteríolas, como também vou falar sobre o V2, que está mais relacionado a essa reabsorção de água pelos rins. Então, o receptor V1, ele é um receptor que ele é acoplado à proteína G que está presente lá na musculatura lisa dos nossos vasos sanguíneos. Então, como ele é regulado via proteína GQ, quando ele é ativado pela vasopressina, o nosso vaso ele vai contrair. Porque vai ter liberação de cálcio, esse vaso contrai. O vaso contraindo, o que acontece? Aumenta a resistência vascular periférica. Aumentando essa resistência, o que aumenta? Aumenta a pressão arterial sistêmica. Então, esse é o primeiro mecanismo de aumento de pressão arterial que é causado pela vasopressina. E aí isso acaba sendo bastante importante, por exemplo, quando a gente tem um paciente que está em choque séptico, que é um choque do tipo vasodilatador. Então, quando a gente utiliza a vasopressina associada, por exemplo, com noradrenalina, leva a essa contração dos vasos e aí, consequentemente, eleva a pressão arterial por aumento da resistência vascular periférica. Além disso, a vasopressina também atua no rim. E aí, como é que ocorre esse funcionamento no rim? E esse funcionamento no rim, ele é super interessante. E aí, no nosso rim, ali no nefro, a gente tem o quê? A gente tem a arteríola aferente, né, que leva o sangue para o glomérulo, e a gente tem a arteríola eferente, que tira o sangue do glomérulo. Então, o que é que acontece? Atuando ali no nosso sistema renal, eu ainda não estou falando sobre reabsorção de água, tá? O que acontece?
ocorre uma vasoconstricção apenas da arteríola eferente, ou seja, a arteríola de saída. Então, a arteríola de entrada que leva o sangue para ser filtrado, ela vai levar mais sangue para ser filtrado, e a arteríola eferente, ela vai estar mais contraída, aumentando a resistência da saída desse sangue. Ou seja, a gente vai aumentar, a gente está aumentando a taxa de filtração ali no rim, está aumentando esse filtrado, vai ser mais filtrado, o nosso sangue ele vai acabar sendo mais filtrado, vai ser retirado mais eletrólitos e mais água. Mas aí vocês me perguntam, tá, Jeff, se a vasopressina atua só na arteríola eferente e aumenta o filtrado, a gente não deveria estar perdendo mais água? Bem, de início sim, só que eu lembro que eu falei para vocês que existe também um segundo receptor chamado de receptor do tipo V2? E aí, lá no final do túbulo contorcido distal, o que a gente vai ter? A gente vai ter a atuação da vasopressina nos receptores do tipo V2. E os receptores do tipo V2, eles são receptores que levam ao recrutamento de uma proteína chamada de acoporina. E essas acoporinas, elas têm a capacidade de quê? De relevar a reabsorção de toda essa água que foi filtrada e devolver ela para o nosso sangue. Então, o que a gente vai ter? Essa reabsorção de água, vai ter uma diminuição, né, da diurese, que ele é um hormônio antidiurético, ele vai reabsorver essa água e aí, consequentemente, depois que essa água é reabsorvida, ela volta para o sangue, restaura a euvolemia, se for uma resposta a uma hipovolemia, ou diminui a hiperosmolaridade do sangue, que agora a gente está diluindo a concentração dos nossos eletrólitos. Além disso, como ocorreu um aumento da filtração e do filtrado, a gente também vai ter uma urina mais concentrada de sódio, potássio e outros eletrólitos. Então a gente naturalmente já vai estar eliminando também outros eletrólitos para diminuir a hiperosmolaridade do sangue. E dessa forma, quando a gente olha para todo o globo, que a gente percebe que na atuação na pressão arterial, o que a gente tem é essa reabsorção de água ali no final, no túbulo contorcido distal, devido ao aumento da expressão e recrutamento das acoporinas, e aí, consequentemente, vai ter a reabsorção de água e aumento do nosso débito cardíaco. Aumento no débito cardíaco que está relacionado diretamente ao volume sistólico, porque o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Como a vasopressina ela não tem poder de atuar na frequência cardíaca, ela só vai atuar aumentando o volume de sangue. Quanto maior esse volume de sangue que está chegando no nosso átrio, né, aumentando ali a nossa pré-carga, maior vai ser esse volume sistólico. Então, consequentemente, a pressão arterial ela aumenta pelo aumento do débito e pelo aumento da resistência vascular periférica devido à contração dos nossos vasos. E assim finalizamos a nossa aula sobre a base fisiológica da vasopressina, que é uma aula extremamente importante para a gente poder entender como é que a gente vai utilizar essa vasopressina na clínica, onde a gente vai aplicar, em quais patologias, em quais condições do paciente ela precisa ser aplicada. Obviamente, na terapia intensiva, a gente utiliza bastante ela para o tratamento adjuvante, como tratamento adjuvante à noradrenalina no choque séptico, e que ficou bem entendido, né? Além disso, ela tem mais diversas atuações, como, por exemplo, falei lá em cima sobre o álcool. Por quê? Porque quando a gente ingere bebida alcoólica, a gente também tem uma inibição da liberação da vasopressina, porque o sangue ele fica menos osmolar, ele fica mais hiposmolar, porque a gente está aumentando o volume. E aí, consequentemente, como ele inibe o hormônio antidiurético, aumenta a excreção de água pelo nosso sangue, está bem menos concentrado. Então, como já reafirmado várias e várias vezes, a vasopressina está atuando para fazer a nossa regulação cardiovascular e garantir a homeostase, garantir a nossa pressão arterial e garantir o bom funcionamento do organismo também no nosso sistema renal. Então, se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.